Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Nós vamos orar, pedir direção ao Senhor. Meu Pai amado, lhe agradeço, Senhor, mais uma vez, aonde temos oportunidade de estarmos em Sua presença e buscar certamente respostas que esse mundo não conseguirá nunca nos dar acerca de certas situações, inclusive, Pai, que algumas pessoas precisam entender na vida delas, pois muitos, por não entenderem situações, pois simplesmente abandonam, deixam de viver. Por quê? Porque não entenderam que em Ti há resposta, que em Ti há soluções, que em Ti há oportunidades. Pois abrimos nosso coração para te receber as Suas diretivas, Rei da Glória. Em nome de Jesus Cristo, lhe damos graça. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve nessa carta para os filipenses. Disse Paulo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como isso é tremendo, como isso é interessante, dignos de meditar sobre aquilo que Paulo está falando aqui. Ou seja, Paulo deixa claro para os cristãos de Filipos e diz assim para ele: olha, todas as coisas que aconteceram comigo, e nós vamos entender o que aconteceu com Paulo. Todas as coisas que aconteceu comigo, disse Paulo, pois contribuíram para a propagação do Evangelho, para o progresso do reino de Deus. E o que aconteceu com Paulo? Quais são as coisas que contribuíram justamente para o crescimento do Evangelho, tanto para Paulo como ao seu redor? Ali está a grande pergunta, né? Então, o que aconteceu com Paulo para que certas situações contribuíssem, né, para o crescimento do Evangelho? A resposta é, preste muita atenção, é todas as provações e adversidades da vida do apóstolo permitido pelo próprio Deus. Essas são as coisas cujo Paulo se referia, que contribuíram para o crescimento do Evangelho. Sim, amados, as prisões, os naufrágios, que mais? Tantas coisas. Paulo foi provado e aprovado, mas dentro da adversidade, Paulo soube tirar proveitos delas para se fazer com que aquilo que estava sendo permitido, mesmo aparentando adversidade, pois contribuía para o crescimento tanto de Paulo como também para o reino de Deus. Isso é fantástico, meus queridos. Por isso que o tema, o que nós vamos centralizar nessa noite, é o fato de que o Espírito Santo quer vos ensinar a fazer com que você tire vantagem de todo e qualquer provação que o Senhor possa permitir para a sua vida. E eu me atrevo a dizer, mesmo que possa chocar alguns,
até mesmo no leito do hospital, até mesmo através de uma enfermidade cujo os médicos podem dizer não tem mais jeito com você. Porque eu vos digo, até muitas pessoas que estão e estiveram esse tipo de situações, pois essa situação contribuiu a uma conversão verdadeira quando se deparam frente a uma situação de incapacidade pessoal para se recorrer imediatamente àquilo que tudo pode. Então, vamos aprender a tirar proveito de provações, de tribulações e de situações cujo para o mundo, infelizmente, é digno de tirar sua vida. Porque há muitas adversidades que o mundo não suporta. E não as suportam porque não tem as forças vindo por parte de Deus para poder superar essas situações. Mas vocês, nessa noite, terão como superar. Porque para um homem, assim como Paulo, e assim nos veremos com os irmãos da igreja de Filipos, que entenderam o que a graça produz na vida daquele que obedece a Deus, mesmo enfrentando adversidades, pois tudo isso coopera para quê? Para o crescimento, tanto da pessoa como do corpo inteiro da igreja cujo o Senhor escolheu. Não é tremendo, amado? Não é tremendo? Nós vamos aprender isso com aquilo que Paulo está falando aqui. Então, quando você se depara frente a oposições e tribulações, ocasionadas, claro, e permitidas pelo próprio Senhor, a minha pergunta é: tudo isso contribui para o progresso do Evangelho em você? Ou contribuiu para o retrocesso do Evangelho em você? Por que eu estou falando isso? Porque para que é maduro, para que cristão firme, a tribulação, ela não tira a pessoa de Cristo, mas ao contrário, a faz progredir e evoluir. Mas há pessoas que inclusive se recusam ver e aprender com o verdadeiro evangelho cujo estou pregando neste momento, pois mesmo alegando-se ser cristão, quando vê uma situação e aos olhos nus eles não vê resultado e ali eles começam a murmurar e são totalmente desqualificados, tanto por Deus como também por todas as nuvens de testemunho que essa pessoa está sendo observado por ela. É muito triste, amado. Então, as tribulações, as dificuldades da vida, ela produz em vocês, amados, um progresso por parte do Evangelho ou vos faz retroceder? Eis a pergunta, porque quando nós temos o exemplo na Bíblia, num povo que, em vez de progredir, retrocedeu. E por retroceder, o povo escolhido de Deus, depois de sair do Egito, ficou 40 anos. Porque se recusou-se entender o porquê o Senhor no deserto permitiria que o povo vivesse apenas nos limites
e não na prosperidade. Porque o deserto não é para a prosperidade, mas para aprender a depender do Senhor. E quando um povo que é escolhido pelo Senhor, mesmo que o Senhor voluntariamente o leva no deserto para que esse aprenda a dependência, se esse se recusa a progredir, se esse se recusa a entender os propósitos de Deus por meio de até mesmo às vezes uma escassez ou um teste para provar a sua fidelidade com Deus, meus queridos, essa pessoa vai regredir em vez de progredir. Mas Paulo diz, tanto minha prisão, tanto os meus naufrágios, tudo aquilo que eu passei, contribuiu para o crescimento, até a perseguição daqueles que não queriam que Paulo pudesse propagar as lindas mensagens que ele tinha recebido por parte de Deus. Então, amada igreja, vocês se devem de aprender com essa realidade cristã. A tribulação e a adversidade que Paulo encontrava no seu caminho fazia com que Paulo experimentasse uma capacitação sobrenatural, porque quando a graça está sobre um homem, a graça, ela não deixa de ser uma capacitação vindo de Deus para fazer com que esse homem escolhido supera toda a adversidade. E ali entra a palavra quando diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando a graça opera na vida de um homem obediente a Deus, seja em adversidade, seja em tribulação, a graça permite que ele vença e permaneça ileso dentro daquilo que Satanás pode até mesmo usar contra para se tirá-lo do caminho, mas esse permanece firme em nome de Jesus Cristo. E digo mais, além de ser firme, contribui. Para quê? Para o bem do Evangelho. Que tremendo, meus queridos. Pois se ainda vocês não entendem isso, essa realidade, caros ouvintes, então, certamente, a maturidade cristã o levará a essa conclusão. E vos falo nesta noite, meus queridos, os membros da OSCE e aqueles que são visitantes que desejam amadurecer. A maturidade espiritual te levará a essa conclusão. Quer tu amadurecer. Isso é o meu papel, te levar a amadurecimento. O imaturo, obviamente, ele não consegue progredir no avanço do reino de Deus, aonde ele está quando as coisas apertam para ele. Ele não consegue, ele não aceita o Getsemane, o lugar de pressão preparado por Deus. Quando, por exemplo, o seu cônjuge se levanta para ser pedra de tropeço para você, ele não consegue lidar com essa situação. Quando aparecem rumores de enfermidade, ele não consegue lidar com aquilo. Quando as aves do céu vêm com todo furor contra a sua vida. Quem são as aves do céu? Que vêm tentando roubar aquilo que o Senhor quer construir na vida de vocês. São os demônios. Você lembra uma passagem na Bíblia? Onde as aves do céu se levantaram para tentar tirar, roubar, matar, destruir, acabar com aquilo que Deus estava construindo na vida de Abraão,
do seu servo Abraão? Pois um dia desse, está no livro de Gênesis, o Senhor diz para Abraão, nós vamos fazer uma aliança juntos. Nós vamos estabelecer um pacto. Dentro desse pacto, Abraão, você vai pegar animais, né? Você vai pegar animais e você vai cortar a metade. É uma simbologia, é um ato simbólico que representa, na verdade, uma aliança, porque para ter aliança é necessário que haja derramamento de sangue. Isso é na lei. Amém? Então, é a forma de Deus querer falar e mostrar para Abraão aquilo que queria fazer na vida do seu escolhido e estabelecer entre ambos. E o que aconteceu quando Abraão fez isso? A Bíblia diz que depois de estabelecer esse ato profético dos animais, Abraão, né? Está me seguindo? O que houve? De uma certa forma, o Senhor saiu de cena, mas, obviamente, a observar o que acontecia. Abraão foi provado. A tentação veio. As aves do céu veio com toda a força tentando que? Comer o sacrifício. Tentando roubar o pacto, a aliança que Deus quis fazer com Abraão. Então, dentro dessa provação e tentação, o que Abraão fez? Ele enxutou as aves do céu. Vocês não vão destruir, matar, roubar aquilo que Deus quer fazer para a minha vida. Abraão agiu, Abraão se defendeu, Abraão não aceitou, Abraão fez a parte dele. E a parte de Abraão, de um escolhido, amada igreja, é defender aquilo que Deus quer construir e entregar nas suas mãos. Defender com unhas e dentes. E essa parte cabe a você, caros ouvintes. Não é Deus que vai expulsar as aves por você, porque cabe aos escolhidos como Abraão em fazer com que quando a tentação vier, pois o homem que tem nobreza e valoriza as coisas do Senhor, ele enxuta e diz, Satanás, sai daqui. Aves do céu, tu não vai roubar o meu casamento, tu não vai roubar a minha alegria, tu não vai roubar a palavra que eu estou recebendo, eu não vou aceitar. Pois isso aconteceu com Abraão, meus amados, ele defendeu. E o que aconteceu depois de Abraão enxutar as aves do céu, representando os demônios, os espíritos malignos? Pois o que aconteceu depois é que uma tocha de fogo veio, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Então, quando Abraão fez um pacto com Deus e apresentou os animais cortados em dois, as aves dos céus, representando os demônios, não vieram contra essa aliança? Sim, vieram contra essa aliança. Pois, em verdade, eu vos falo nessa noite, meus queridos irmãos. Prestem muita atenção no que eu vou lhe falar. Quando um Paulo, ou quando um Abraão, aceita ser provado na provação, sem murmurar, porém, cuidado, se defende. Quando eu falo de aceitar a tribulação, quando eu falo de aceitar a perseguição, não é dizer apenas glória a Deus, Senhor, porque devemos falar glória a Deus, se Deus a permite, porém, isso não quer dizer de vocês não se defender. Em tudo damos glória, porém, Abraão se defendeu. Se defendeu
contra aquilo que se levantava em adversidade por parte de Satanás. Consegue entender? Então, quando um Paulo ou quando um Abraão aceita ser provado na provação sem murmurar, pois se esses se colocam a defender os assuntos da justiça, os assuntos das palavras com unhas e com dentes defensores, pois não viria o Espírito Santo para contribuir sobre os propósitos de ser escolhido? Não viria a tocha, como se fala na palavra do Senhor, para iluminar os caminhos de Abraão ou de Paulo? Por que alguns, que inclusive estão me vendo nessa noite, não estão vendo a tocha em meio à sua tribulação e provação? Por que ainda a tocha não está iluminando as suas trevas? Por que ainda aquilo que vocês estão passando, não contribui para a propagação do Evangelho e do Reino de Deus? Porque ainda a tocha, ela não está. Porque não sabem tirar proveito da provação. Mesmo que o diabo se levante contra as suas vidas, porque a imaturidade o levam a não encontrarem forças para defender o que o Senhor espera que vocês defendem. Esses, além de não ver a tocha, além de não ver o fogo e a capacitação do Espírito Santo para iluminar os seus caminhos, esses regridem em vez de progredir. Então, por que Abraão enxutou as aves do céu quando elas viram para roubar a sua bênção? Por que ele enxutou? Já falei para vocês. Porque Abraão teve autoridade para espantá-las, essas aves do céu. Ele tinha autoridade, Abraão, para espantá-las. Quando você é provado como Paulo ou como Abraão, as aves do céu enviadas por Satanás, certamente elas se assustam pelas suas repreensões. Agora a pergunta que eu lhes faço: as aves do céu, elas se assustam com você pela sua repreensão? Ou elas pousam com delicadeza porque não há quem as espanta? Para enxutar as aves do céu, ou para triunfar na tribulação, para que tudo aquilo que você passe contribui para o crescimento do Evangelho, você tem que ter obediência à Bíblia. Você tem que ser uma pessoa que ama as Escrituras e que obedece e medita as palavras do Senhor. Pois Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por perseguições humanas, às vezes, diz a palavra do Senhor, falta de comida, foi jogado na prisão e inclusive outras grandes dificuldades durante o seu ministério. Mas mesmo assim, amados da OSCE e visitantes, presta atenção, mesmo assim, tudo cooperou para que a palavra de Deus seja pregada. Então, o sábio, ele sabe tirar proveito de experiências
que inclusive ele adquira durante as provações da vida. Mas o tolo, aquele que não é sábio, o que ele faz? Ele expressa o seu descontentamento e queixa a Deus murmurando. Tu és sábia? Tu és sábio? Ou tu és murmurador? Pois nesse exato momento, amada igreja, inclusive muitos dentre vós não estão espantando as aves. Não estão conseguindo espantar as aves dos céus. Mas as aves espantam vocês e trava, porque travada é o seu progresso espiritual, porque para muitos as aves não respeitam, porque os seus enxotes não passam de tapinhas que não assusta o seu adversário. Cada vez que se levanta aquele ou aquela dentro da sua casa que não entende a sua fé, ou talvez a provoca para que perda o seu assento e assim peque diante de Deus, pois em vez de progredir o Evangelho dentro da sua casa, o Evangelho retrocede. O reino de Deus perde do seu espaço dentro da sua casa. Por quê? Porque lhe falta entender porque Paulo, em todas as tribulações, perseguição, humilhações humanas ou de outras formas, sabia lidar e tirar até mesmo proveito, até mesmo quando o espinho da carne que foi levantado pelo próprio Deus para esmurrar Paulo a fim de mantê-lo humilde. Porque Paulo, na sua essência, aflorava-se nele, se não cuidava, o orgulho. Saiba tirar proveito de tudo aquilo que Deus possa permitir na sua vida, sem murmurar. Mas cuidado, defende-se. De quem, Pastor Cris? Quem é seu inimigo? Nossa luta não é contra homens, não é contra a carne, não é contra aquele cujo até mesmo Satanás está usando para tentar ser pedra de tropeço e te tirar do reto caminho. Sua luta é contra a potestade e principado. É contra as aves do céu, Abraão. Amém? Então, o Senhor nessa noite está lhe ensinando a tirar proveito de todas as situações que aos seus olhos não são favoráveis. Mas se queres ouvir e queres defender o que o Senhor te pede defender, amada igreja, então o desfavorável virará favorável. O confuso virará claro. O escuro virará luz. E onde haveria trevas, entrará a luz do Senhor. Aleluia! Tomas posse dessa palavra. Então, obviamente, é fácil falar amém, pastor. Agora, lembre-se dessa lição, meu querido Paulo, se queres tu ser Paulo nessa noite. Quando estiver na prisão, lembra-se dessa lição que hoje o Espírito Santo está vos dando. Lembra dessa lição quando a tua viagem para Roma de barco é interrompida por um naufrágio. Lembra-se dessa visão, dessa lição. Lembre-se dessa lição quando os coletores de impostos vêm te pedir o que ainda não tens para dar para César.
Lembra-se? Lembra dessa lição quando o teu familiar vem te provocar, colocando em descrédito a tua fé cristã. Lembra-se dessa lição quando o médico lhe dizer que não há mais o que fazer porque o seu órgão vital está condenado. E talvez o que lhe reste é esperar e voltar para a sua casa para estar com sua família. Porque talvez sequer a química tem funcionado para a sua vida. Lembra-se, Paulo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Como Paulo amava a Deus, por obedecer aos seus mandamentos, conhecê-los, os seus mandamentos e aplicá-los na sua vida, pois, como tudo cooperava para Paulo, até mesmo dentro da prisão, ou por meio de grandes perseguições, pois o que Paulo fazia, no final, contribuía. Para quê? Para o progresso do reino dos céus. É necessário que dentro da sua casa haja progresso. É necessário que o reino de Deus venha progredir dentro da sua casa. Mas tudo isso vai depender se tu quer tirar proveito daquilo que o Espírito Santo está a nos ensinar nessa noite, amados ouvintes. Pois assim disse Paulo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário. Por que ao contrário? Porque o mundo falaria totalmente diferente daquilo que Paulo falaria. Tem contribuído, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Tremendo. Estás disposto? Estás tu disposta a recorrer à fé bíblica? Ou queres recorrer ao desespero? O que tu escolhe? Gerar fé e acreditar nas palavras que eu estou te dando nessa noite? Ou fazer com que aquilo que tu possa passar contribuir para você retroceder na fé? É necessário que tudo contribua ao contrário para o seu crescimento. Estás disposto a recorrer naquilo que o Senhor está lhe ensinando por meio dos meus lábios? Pois, olhem comigo, presta atenção, o que a fé de Paulo gerou na vida do que estavam debaixo da sua cobertura espiritual. Olha que fala depois. Filipenses 1,14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, os irmãos motivados, olha isso, hein? No Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Pois escuta-me bem, amada noiva de Cristo. A fé genuína contribui para a sua expansão. Quando a fé de verdade, ela vai se expandindo, ela vai progredindo, o reino de Deus vai se expandindo, meus queridos.
Porém, a fé barata e religiosa, porque muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas não tem não. A fé barata e religiosa inibe o processo de quê? O progresso de quê? Do reino dos céus. Vocês têm a nós, meus queridos, como modelo, amados irmãos. Vocês têm a nós, a liderança de seu ministério. A minha fé não gera em você aquilo que os irmãos de Filipos experimentaram por intermédio daquilo que Paulo estava passando. As minhas convicções baseadas nas revelações que o Espírito Santo me dá não vos convencem a vós mesmos? Pois disse a palavra do Senhor, no versículo 14, e os irmãos em sua maioria, sublinhe essa palavra, maioria, não todos, a maioria motivados no Senhor pela minha prisão, diz Paulo, estão anunciando a palavra do Senhor com maior determinação e destemor. Ou seja, a maioria dos irmãos em Cristo, em Filipos, conseguia entender essa verdade, mas nem todos. Nem todos. Por que nem todos, pastor Cris? Porque ao saber que Paulo estava na prisão e passando por aquilo que estava passando, ao saber que Paulo estava passando por grandes apertos, em vez de alguns entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eles se desesperaram. Ficaram revelando o quanto de fé tinha, ou seja, muito pouco. Esses desesperaram, eles duvidaram, eles murmuraram, eles não tiveram a fé que receberam do seu mentor. Mas a maioria dos irmãos de Filipos, os filipenses, entenderam. A maioria tinha a fé. Por quê? Porque entenderam e souberam tirar proveito das tribulações permitidas por Deus. Vocês vão aprender? Vocês querem aprender a ser um cristão de fibra, preparados, maduro? Então, ouça e aplique na sua vida. Desculpa. Muitos podem falar, pastor Cris, mas os tempos mudaram. Passaram-se 2000 anos, os tempos mudaram. É verdade. Porém, as aves dos céus são as mesmas. Os demônios são os mesmos. As provações da vida que uma pessoa possa passar são as mesmas. Então, o que mudou, pastor? Olha, o que não mudou, pastor? Ou melhor dito, o que mudou, pastor? Quer saber? O que mudou? Os atores. Os atores mudaram. Paulo não está mais entre nós. Mas eu e a liderança estamos entre vós. Todos os irmãos de Filipos não estão mais entre nós, mas vocês estão aqui, me vendo e me ouvindo. Então, se na época os irmãos de Filipos conseguiram se motivar por causa da vida de um verdadeiro apóstolo, por que ainda não queres progredir?
Pois além de se motivar pela fé que viam em Paulo, eles anunciavam a palavra do Senhor com maior determinação e maior destemor. Destemor. A palavra destemor quer dizer que não tinha temor, não tinha mais medo. E aí? Algum medo ainda lhe aflige? Algum medo de morrer lhe aflige? Ainda a prisão te assusta? Perder uma pessoa cujo você tem muito afeto, lhe amedronta? Lhe amedronta poder pensar que podes perder essa pessoa? Pensas que não conseguirias sobreviver após talvez uma suposta tragédia, cujo Senhor poderia ter permitido? Pois quando o amor de Cristo encherá o teu coração pela fé que a palavra de Deus produz em você, então certamente não temerás as consequências daquele que obedece a Deus e se encontra no centro da sua vontade. Por acaso Paulo não estava no centro da vontade de Deus? Sim, pastor, obviamente que sim. E mesmo assim, por causa disso, Deus não permitiria que certas adversidades e obstáculos fossem enfrentados? Deus permitiu. Deus permitiu, sim. Pois Paulo diz que os irmãos amados estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Destemor. Que eu saiba, quando há destemor, meus amados, não há mais medo. Não há mais medo. Não há mais medo de morrer. Não há mais medo de perder. Não há mais medo de confiar numa diretiva dada por Deus, mesmo que aponte aonde você não quer ir. Não há mais medo. Não há mais medo sequer de sofrer. Você quer saber por quê? Está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tremendo, né, gente? O amor, disse João, aliás, o perfeito amor expulsa o medo. Você já avaliou o seu amor pelo próprio Senhor? Porque alguns dizem, eu amo muito Deus, mas muito, muito. Outros dizem, são mais honestos consigo mesmo e dizem, eu preciso realmente amá-lo mais, porque algumas situações me lembram que me falta amor por Ele. Você quer avaliar verdadeiramente o grau de amor que você tem por Deus? Então, é na prisão, é no naufrágio,
é na pressão, é quando os Golias enfrentam o seu acampamento com ameaças e rumores de destruição que ali conseguirás autoavaliar o teu grau de amor pelo próprio Deus. Então, assim como Jesus fez essas perguntas a Cefas, a Pedro, eu vos faço essa mesma pergunta. Cefas, tu me ama? Pedro, tu me ama? Diz o Senhor. Responde para Deus. Pois alguns não sabem se avaliar corretamente, porque sequer se lembram que poucos dias atrás, por tão pouco, manifestaram incredulidade. Por tão pouco se deixaram vencer pelas aves do céu. Por tão pouco aceitaram a seta da ofensa e da mágoa apresentada por Satanás. Por tão pouco negam e continuam negando aquele que até o dia de hoje tem esperança, inclusive, de lhe ver transformado. E eu termino o que Paulo disse no versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, disse Paulo, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se num leito do hospital o Senhor determinou poucos dias de vida, esses dias e essa situação deve contribuir até mesmo para o bem do Evangelho. Porque se Deus determinou o fim da sua carreira, o fim da sua corrida, é Ele que determina todas as coisas. Porém, todo aquilo cujo você está passando, Paulo, deve contribuir. Disse Paulo, seja para a vida ou seja para a morte. De qualquer forma, a morte para mim é lucro. Por que lucro? Porque Paulo entendeu sobre Deus. Paulo entendeu sobre salvação. E entendia acerca daquilo que era lucro e aquilo que não servia. Coloque em valores aonde deves colocar valores. Não se preocupe, não entre em desespero. Tirem proveito. Sejam sábios. Porque o sábio tira proveito até mesmo das coisas cujo para o mundo é digno de entrar em depressão.
e de abandonar e chutar o balde de tudo. Mas vocês não farão isso. Não irão fazer isso. Porque a palavra do Senhor veio até vós. Feche os seus olhos. Pai amado, eu lhe agradeço nessa noite pela graça cujo Senhor derramou sobre todos nós. Que qualquer situação permitido por Ti venha contribuir para o bem dessa vida e não para a desgraça. Fortalece os lombos, as mãos daqueles que precisam entender que mesmo permitindo essas coisas, há uma ação cujo Abraão deve exercer para se defender contra as obras de Satanás. E hoje o Senhor avisa a sua igreja para que se torne forte, para assim poderem se defender e ter a autoridade a espalhar, a espantar as aves do céu que se levanta contra essa vida. Em nome de Jesus, Pai, faz com que essa pessoa assume e entenda aquilo que hoje o Espírito Santo tem a falar. Eu louvo o Senhor por essas palavras. E se existe dificuldade para essa pessoa espantar as aves, pois eu uno minha fé nessa noite com essa pessoa e digo: Satanás, retrocede, espírito da morte, bate em retirada dessa vida cujo está unindo a sua fé comigo. Morte causadora da enfermidade, da doença, para destruição, para impedir o plano dessa vida, seja câncer, seja tumor, seja mioma, em nome de Jesus Cristo, saia! Bate retirado, enxuta essas aves que se levantar, enxuta enfermidade, doença, em nome de Jesus Cristo, que se levantar contra essa vida. E em tudo, Senhor, lhe damos graça, porque sabemos que a graça já está sobre nós, a nos capacitarmos para se fazer com que a tocha apareça e dê luz aonde há trevas. E assim cooperará para o progresso do seu reino na nossa vida, no nosso corpo, na nossa casa e na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém.